A tal da vida, a tal da felicidade, só podia ser poeta. Tal paixão. O Conversa com Poeta desta segunda-feira tem a honra, a alegria de trazer aos seus estúdios essa poeta, contista, que também é mestra em linguística Isso. e editora de uma revista internacional, A Horta. Tal paixão é um prazer, uma honra, uma alegria trazer você aqui no nosso Conversa com Poeta. Ivan, a alegria é minha. Estou muito feliz de estar aqui. Até comentei com os amigos que seria maravilhoso estar aqui contigo para falar de algo que é tão importante, de um nascimento tão importante na minha vida. Não que a revista Horta não seja, né? A revista Horta é um nascimento gigantesco, compartilhado com muita gente. Mas esse lançamento, esse nascimento é meu, né? É algo que eu criei sozinha. Então tem um sabor... Sozinha, sim, né? No sentido que eu escrevi. Sim. Mas a gente não faz nada sozinho. Então, estar aqui e falar disso, para mim, é sensacional. Muito obrigada. Eu acho que o lançamento de um livro é como nascer, né? De um filho, porque você engravida, né? De histórias, no seu caso, contos, e depois pare. Como que é esse, para você, é o seu primeiro livro? É o meu primeiro Como livro. que é lançar o primeiro livro? A história desse livro é bem interessante, na verdade, né? Eu cheguei aqui em Camaçari em 2020, no iniciozinho de 2020, em janeiro. E a gente sabe que depois desse período, 2020, 2021, a gente viveu aí um ano muito conturbado por causa da pandemia. E esse livro, essa coletânea de contos, Grave Melissa, nasceu justamente nesse período conturbado da pandemia. Então a gente estava em casa, a gente não podia sair para lugar nenhum. E meu refúgio foi o quê? Escrever. Antes de escrever os contos, né, eu já escrevia alguns poemas, publicava desde 2019, eu tinha um Instagram onde eu publicava alguns poemas, mas contos mesmo eu ainda não tinha começado a escrever. E aí, quando eu cheguei em Camaçari, né, junto com o Alex, a gente pensou em abrir uma editora. A editora, Alex, me meu esposo. permita, seu esposo, um dos grandes Sim, poetas da Bahia, e o outro editor, né, diretor desta isso. revista tão importante para a literatura brasileira. Um O abraço, Alex, querido. o Alex, assim, não é porque é meu companheiro, mas é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Porque ele aprende tudo muito rápido, ele se supera muito rápido. Ele é autodidata, pega umas dicas e acaba muitas vezes superando os mestres que ele já teve, né? E aí, nesse período, por ele ter já publicado um livro e não ter tido uma experiência assim tão bacana com a publicação do livro dele, pensamos em fazer uma editora para ajudar mesmo os autores independentes a escrever um livro de uma forma mais leve, não ficar aquela coisa assim tão distante, né? Editora do escritor. E aí eu falei assim, bom, já que a gente vai abrir uma editora, a gente precisa ter algum produto para mostrar. Sim. Então eu vou escrever um livro. Vou escrever uma série de contos. Por que que eu comecei a escrever contos? Porque são narrativas mais curtas, né? E eu nunca escrevi um romance. Eu comecei a escrever, tá lá já, esperando dar continuidade, mas eu nunca escrevi um romance, né? Uma história muito longa. Mas já tinha feito também a produção de algumas crônicas, algo muito intimista, muito meu, assim. Mas com a editora, a gente pensou em ter algo para publicar. E aí eu comecei a produzir esses contos de uma forma muito natural, na verdade. E aí a gente falou, pronto, a gente já tem aqui alguns contos, a gente vai publicar e vamos começar a divulgar a editora. Só que assim, outros livros chegaram primeiro, outros artistas, amigos nossos também, começaram a mandar manuscritos. E a gente foi publicando, publicando. E aí eu comecei a trabalhar nesse período também, Ivan, é importante falar sobre E às isso. vezes a gente sempre se deixa por último, né? Sim, é justamente por isso que eu quero falar sobre isso. Porque a insegurança, muitas vezes, ela deixa a gente amarrado, né? E impede a gente de seguir. Nesse período da pandemia, eu sou professora também, né? Você é mestra em Sou mestre linguística, em né? linguística e dou aulas de português, redação, literatura. E no período da pandemia, eu descobri a necessidade de eu me tornar infoprofessora. Então, eu comecei a mostrar mais minha cara no YouTube, nas redes sociais, promovendo cursos, né, online. E aí, comecei a ter um pouco mais de público, digamos assim, conhecendo o meu trabalho, principalmente na parte de escrita. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que eu vou publicar um livro
de contos, sendo que eu trabalho com escrita, todo mundo que lê vai ficar me criticando. Vai ficar procurando defeito. Será que ela aplicou aquela técnica que ela ensinou? Porque eu trabalhava também com escrita criativa. Então, eu comecei a ficar muito insegura. Eu lembro bem da caverna, né, do Platão. Você vê a liberdade e não consegue acreditar nela, né? Isso. E aí eu falei assim, eu vou esperar mais um pouco. Foi bem o que você falou. Ajudava muita gente a escrever, a publicar textos, a escrever textos dissertativos, científicos, né? Sempre tive muito prazer na escrita e também na leitura, uma herança dos meus pais. E aí eu fui ajudando as pessoas, eu falei, poxa, quando é que vai ser a minha vez de superar essa insegurança, né? Aí eu comecei a entregar o manuscrito para alguns amigos que estudavam literatura, inclusive doutores em literatura, também formados em letras. Falei, lê aí, vê aí o que você acha. Dá sua opinião aí do livro. E aí começaram a vir opiniões positivas. Falei, gente, será que não tem ninguém aqui para falar? Olha. Apontando defeito? Será que ninguém vai falar assim, olha, isso daqui? Não veio. Não estou dizendo que não tenha, com certeza tem. Mas essas pessoas que têm conhecimento começou a me fortalecer no sentido de, não, peraí, realmente, talvez isso aqui seja realmente bom. E aí foi me dando coragem para eu poder, enfim, chegar à publicação. Vejam só, mais de 3 anos depois, né? Porque foi no início de 2020. A gente já está quase findando 2023. A gente vai falar bem mais sobre o teu livro. Estou muito ansioso para estar na fila para comprar seu livro no dia do lançamento. Eu acho que vai ser uma festa linda, uma festa literária linda aqui na cidade. Mas antes eu queria falar sobre que ela é tão linda, ela é tão importante, tão necessária. É dessa revista, da Horta. Sim. Como é que nasceu a ideia de publicar, de editar essa revista, que é tão importante, tão necessária para quem escreve, não só na cidade, não só em Camaçari, na Bahia, mas no Brasil, né? Porque é uma revista lida, inclusive, na Academia Brasileira de Letras, Sim. né? Vocês participaram da última Bienal agora. Me fala um pouco sobre ter participado dessa Bienal, as pessoas que leem essa revista, as pessoas que escrevem. Na realidade, nós participamos da FLIPF, Sim. que foi a Festa Literária Internacional da Praia do Forte, né? Pelo 2º ano consecutivo. Mas antes de chegar nesse ápice, né? Porque participar de uma Festa Literária Internacional tem um peso gigante. Vou falar do começo, né, Ivan? Depois que a gente começou com a revista, com a editora Coralina, Alex também, né? Ele tem umas sacadas, assim, que ele acorda já com as ideias mirabolantes. O nome da editora, né, já... Realmente. Já é grandioso. E aí ele falou assim, vamos fazer uma revista literária? Eu sou também, assim, aquele tipo de pessoa apaixonada pelo que faz. Então, se você me propõe um projeto que envolve leitura e escrita, muito dificilmente eu vou falar não. Eu vou sempre pelo sim. Sim, vamos fazer. E como vamos fazer isso? E aí, na verdade, a Horta, ela começou com o nome de Caderno Poético, porque o objetivo era justamente dar palco a poetas independentes. Trazer aí, então, a publicação daqueles poetas mais do Instagram, poetas não tão conhecidos, do Brasil inteiro, né? E do mundo inteiro. Hoje a gente pode falar do mundo inteiro com segurança. Eu lembro, nós estivemos juntos num grande evento em São Paulo, no Ateliê Travessia, que é um centro de cultura coordenado por um grande artista plástico, poeta, cantor, um grande irmão nosso, também do Alex, que é o Cacau, que foi, assim, quando ele falava sobre a revista, os olhos de todos brilhavam. Estavam presentes, inclusive, nesse evento, a Rose Campos, né, que é uma das mais importantes atrizes brasileiras, Sim. o Tadeu de Pietro, né, que é um grande ator, diretor, enfim, muita gente bacana. E todas as vezes que ele falava sobre essa revista de vocês, as pessoas ficavam boquiabertas, porque realmente é uma revista assim, de grande prestígio, ela é maravilhosa, eu leio sempre. Essa que você tá nas mãos, Ivan, é a 9ª edição, né, comemorativa do 2º ano. Hoje a gente já está na 11ª edição. Olha. Saiu agora, no início de agosto, uma edição comemorativa com a temática do folclore. E foi uma edição também inovadora, porque foi a primeira vez que a gente publicou contos na revista, né? A gente começou ali falando sobre poemas. Eu e o Alex, eu comecei a escrever a coluna, e ele juntou alguns outros amigos escritores, né, também.
Inclusive uma que faz parte da nossa história desde praticamente o primeiro dia, que é a Evelyn, do blog Entre Aspas, lá de São Paulo. Ela é bibliotecária do SESI. E ela tá com a gente desde o primeiro momento, assim. Foi depois de mim, Alex, veio ela. E ela começou a trazer resenha de livros, né? Então, a primeira edição, ela foi uma edição mais voltada para esse público. Só que aí a gente começou a crescer, divulgando, trazendo pessoas de outros lugares. A gente hoje tem 2 membros de Portugal, do Brasil um inteiro. acadêmico, né? Que é o da Academia Brasileira de Letras. O Antônio Torres. O Antônio Torres. Isso, o Antônio Torres chegou também para somar com a nossa revista. E a gente chama carinhosamente o Antônio de o padrinho, né? Porque, inclusive, ele foi o responsável para a gente ir para a primeira edição da FlipF, né? Em 2022. Primeira edição que estivemos presentes, né? Ele foi convidado e falou da revista. E aí eles fizeram o convite para a gente estar lá presente. E aí, como a revista cresceu, a gente começou a perceber que ela era um conteúdo artístico, muito mais do que poético somente, ou literário somente. A gente precisava democratizar acesso a saberes, falar de arte, falar de artistas por todo mundo. E você sabe que a revista vocês, né? O Alex, você, a revista, ter chegado na Academia Brasileira de Letras é muito importante, porque você quebra, inclusive, uma série de preconceitos. Eu mesmo confesso com muito constrangimento que eu tinha preconceitos em relação à academia, porque a gente que vem de uma poesia mais alternativa, de uma literatura mais marginal, enfim, né? Até conhecer a Raquel de Queiroz, que eu tive o prazer, assim como vocês conheceram o Torres, eu tive o prazer de ir na casa algumas vezes, no Rio, na casa de Raquel de Queiroz, de conviver de perto. Tenho autorização dada, escrito em punho por ela, para adaptar o 15 para teatro. E aí, quando eu me deparei com Raquel de Queiroz, eu consegui perceber o quanto grande parte desses acadêmicos, né, eram tão mais simples do que eu, inclusive, com a minha arrogância, com o meu olhar de preconceito sobre eles, né? Então, eu estou falando isso porque a revista chegar na academia, ela tem é muito importante, né? Porque você chega na academia e a revista se torna ponte entre essa classe vista como mais intelectual, como mais... Enfim, eu sou fã número 1 dessa revista. Que maravilha, Ivan. Realmente, a gente sempre pensou nisso, sabe? O que é a literatura, o que é a arte que tem que ser assim, que é tão extremamente divulgada, valorizada e elitizada, e o que é a arte que realmente transforma, que realmente está ali na linha de frente, sabe? E aí a gente queria transformar, a gente quer transformar, porque a gente está nesse processo sempre contínuo de formação e transformação, a revista Horta nesse lugar, onde todo mundo se encontra, onde a gente leva conhecimento, a gente leva saberes, onde a gente consegue falar uma linguagem mais simples, mais leve, mas que consiga atingir aí um público amplo de várias formas de arte, né? Nessa edição, inclusive, a gente começou a ter um diálogo maior com o teatro, por causa do Lou da Silva, que é um dramaturgo que começou a fazer parte da equipe de curadoria de textos, e ele trouxe esse olhar, e a gente, poxa, tem muito ainda para falar na Horta, tem muito ainda para trazer na Horta. A gente expandiu para conto, crônica, a gente está em 18 países, tem aí os poemas também, tem lançamentos, tem colunas sobre vários assuntos, né? Eu sempre falo um pouco sobre literatura mais clássica, mas associando com o cotidiano da gente, porque essa também é uma das coisas que eu faço questão de falar sempre para os meus alunos, né? Que a literatura não é aquele negócio morto ali no livro que está lá esquecido há muitos anos. Que a literatura é a nossa vida, faz parte da vida da gente, do nosso dia a dia, que ela está em todo lugar. Então, trazer esse olhar, né, para as artes em geral. As pessoas perceberem que não é marginalizado. Que também é o arroz com feijão, né? Sim. Ou pelo menos deveria ser, né? Exato. Mas a gente percebe no nosso dia a dia que
que acaba não sendo, né? Então, assim, é uma revista que a cada edição cresce, a gente vai sempre fazendo pessoas chegarem próximo a gente, porque percebem que realmente existe um comprometimento, apesar, né, Ivan, de ser uma revista feita totalmente por voluntários. A gente não tem arrecadação financeira para fazer pagamento, né, como se fossem nossos funcionários, os colunistas, revisores, não. Todos os artistas envolvidos na revista Horta são artistas voluntários, né? E estão com a gente porque acreditam realmente na força que esse instrumento tem. Inclusive, nessa edição, tem uma coluna que é justamente sobre isso. Uma pessoa que se reencontrou na vida por meio da escrita. E a coluna dela é justamente para trazer essa inspiração de que a arte da escrita ela também é uma arte transmutadora. Aliás, Tal, se você me permite, eu queria fazer um apelo à nossa cidade, ao nosso estado da Bahia e ao Brasil. Nós temos aqui uma importante revista, como algumas revistas brasileiras que se dedicam à literatura, mas nós temos aqui próximo, né? Temos aqui na nossa cidade uma grande revista brasileira, que nós temos a sorte de ser nossa, de os editores ser dois intelectuais da nossa cidade. Eu queria fazer um apelo aos empresários aqui da cidade, ao poder público, e aí nossa querida secretária de Educação, a secretária da Cultura, de Camaçari, são duas pessoas muito sensíveis, que olhem com muito carinho, porque muitas vezes é preciso sair da nossa aldeia, né, para poder virar ouro em outros lugares, e a gente perde essa oportunidade. Aos empresários do polo petroquímico, aos empresários aqui da cidade. Eu lembro que, uma vez conversando com o Gilberto Gil, ele falou uma coisa linda, e isso aí eu falo assim, também para os empresários, porque muitas vezes algumas empresas não patrocinam porque acham que não é o produto que tem a ver com a sua empresa, né? Uma revista de literatura, seja qual for a sua empresa, tem tudo a ver. Tudo a ver. Um povo que lê é um povo que se educa mais, que compra o que é bom mais vezes, né? E ele falou uma coisa linda, ele falou assim, discutindo sobre arte, sobre cultura e sobre as coisas que o povo absorvia, né? Ele, com aquele jeito monge, né, de ser, Gilberto Gil falou assim, olha, o povo sabe o que quer e quer também o que não sabe. Perfeito. É só ter a oportunidade, né? Então, se a gente puder oferecer produtos tão importantes, tão necessários, como uma revista, eu acho que isso vai abrir um leque para qualquer segmento. Com certeza, né, Ivan? E assim, o que mais alimenta as pessoas e motiva as pessoas do que a realização dos sonhos, né? Sim. Então, quando as pessoas elas percebem que esse projeto é possível, elas também passam a acreditar nos próprios sonhos. Poxa, se algo que nasceu aqui, como você disse, em Camaçari, hoje está em 18 países, conta com pessoas voluntárias, poxa, por que os meus projetos também não podem sair da gaveta, né? Por que eu também não posso fazer acontecer? Então, realmente é um produto muito importante, valioso para todo mundo, né? Quando uma pessoa ganha, várias outras pessoas ganham Sim. também, né? Fazemos parte do mesmo ciclo, do mesmo lugar. Então, realmente. Falando da FliPF, na primeira edição, nós fomos lá e ficamos com o espaço de divulgação da revista. Nessa segunda edição que estivemos presentes, que foi este ano, né? Preciso falar também, a gente fez um bate-papo com a mediação da Babi Falcon, que é uma pessoa maravilhosa, com a revista Miolo, que também é uma revista maravilhosa. E a gente precisa falar da revista Sim. Miolo também. Fomos chamados como representantes de revistas literárias baianas, né? A Miolo ela tem uma proposta um pouco diferente da Horta, porque é uma revista extremamente artística. É uma revista linda, né? Eles fazem vários experimentos gráficos, vários experimentos com tintas, né? Parece um livro, assim, e é fantástico o trabalho que eles fazem, tem um apoio da Universidade Federal.
E estar lá, batendo papo, percebendo os anseios, o que cada um deseja conquistar, o que cada um tem a acrescentar, a gente só percebe que tem mais espaço ainda para a gente poder trabalhar, né, a arte literária no nosso estado, no nosso país. Uhum. Antes de Tal Paixão veio Tauana, né? Sim. Tauana, de onde veio esse amor, né? Essa paixão pela literatura? Quem você lia? Tem alguma relação com seus pais? Quais Então, são as suas influências? E o que você gosta de ler? essa pergunta é uma pergunta, acho que é das que mais me emocionam, assim, para eu poder responder. Porque, assim, eu venho de uma família onde meu pai, ele, na época deles, só estudou até a cartilha, né? A cartilha hoje eu acredito que seria até a alfabetização. Por que que ele só estudou até a cartilha? Porque ele era desinteressado? Porque ele não queria nada com a vida? Não, muito pelo contrário. Né? Meu pai é de família muito humilde, então ele precisava trabalhar na roça, na carvoaria, porque eles tinham muitos irmãos. E aí eles precisavam realmente sobreviver. Meu pai é de Itaiá, uma cidade aqui no interior da Bahia. Mais famosa que Itaiá é Bicuí por causa do São João, mas Itaiá fica coladinho ali com Bicuí. Então é uma cidade muito assim humilde. E ele acabou precisando sair da escola. Mas meu pai é um homem muito inteligente também. E na inteligência dele, ele se tornou um pouco autodidata. E ele sempre gostou muito de ler. Fantástico. Ele lia, Ivan, aqueles livrinhos de faroeste de bolsa. Sim, Tex. Eu já li. Sim! Inclusive, recentemente, minha irmã achou uns em um sebo lá no Espírito Santo. Minha irmã Tuane, que tá morando no Espírito Santo. E levou vários para o meu pai, para presentear, né? E ele lê assim, ele devora os livros. Você tá me deixando muito emocionado, porque quando você fala que seu pai trabalhou numa carvoaria, né? E eu lembro que eu criança, meus pais também, ó, meu pai e minha mãe não estão mais aqui agora, estão, né, em outro plano, não estão na luz, mas meu pai sempre acreditou que a gente, para crescer na vida, tem que trabalhar desde cedo, né? Que é uma grande contradição, né? Porque desde cedo temos que estudar, porque a gente vai ficar sempre no chão da fábrica se a gente não consegue estudar desde cedo. Mas era o jeito de meu pai nos amar, achando dessa forma que desde criança a gente tinha que estudar. Sim. E eu fui trabalhar numa carvoaria. Eu tinha 12 anos. Nossa. E depois eu fui trabalhar numa olaria. Meu pai também trabalhou na olaria. Que é onde fazia tijolos, Sim, né? é. E o seu Zé, que era um homem que mal sabia ler também, mas muito culto, lia muito gibis, que era Tex, Tarzan, e eu já sabia ler, porque a minha tia era diretora de teatro, e eu comecei a fazer teatro com os 9 anos, então ela me ensinava a ler para poder pegar os textos. Então ele comprava os livros e depois, no intervalo, me dava para eu ler. Sim. E aí, você falando do seu pai, eu fiz essa relação que tem seres humanos que nascem, né, independente de onde vivem, descobrem a literatura, né, como um grande tesouro. E aí seu pai... E sem perceber, transforma a sua vida e a vida dos Sim. outros, né? E aí, para além dessa referência do meu pai, de ser já esse homem muito interessado em leitura, minha mãe também sempre gostou muito de ler. Você falou do gibi, eu lembrei. Ela gostava muito daqueles almanacs. Sim. Do Pato Donald, né? Tio Patinha. Isso. Então, assim, Ivan, eu sempre estudei em escola pública, lá em Vitória da Conquista. E tinha uma biblioteca lá pública. Na minha época ainda não tinha esse negócio de internet, computador, celular, né? Tô entregando aqui que já não sou mais tão novinha. A gente tinha que ir para a biblioteca para fazer pesquisa da escola. Só que eu ia para a biblioteca com prazer imenso. Eu tinha que pegar ônibus, né? Porque eu não morava tão perto. E aí, com meus 12 anos, mais ou menos, eu ia sozinha. Biblioteca, e pegava livro para mim, para o meu pai e para minha mãe. Olha, toda bacana. Semana. Eu pegava livros. Minha mãe gostava muito de Sidney Sheldon, que escrevia uns romances assim, de investigação criminal. Pegava livro pro meu pai, minha mãe também gostava muito de fantasia. E eu lia por espontânea vontade, sem nem saber ainda que era clássico. Eu lia muito Machado de Assis, José de Alencar. Depois, estudando no ensino médio, as professoras falavam dos livros. Não, eu já li esse, mas eu nem sabia
que era clássico nem nada. Me chamava a atenção já aquele tipo de leitura. E aí, eu cresci lendo. Em casa todo mundo lia. Inclusive, nesse livro tem um conto em homenagem ao meu pai, que é uma das memórias afetivas mais bonitas que eu tenho. É na minha infância, quando faltava energia em casa, eu me emociono falando sobre isso. Quando faltava energia em casa, meu pai, ele sempre contou a história muito bem. Ele é um excelente contador de casos. Ele faz todas as vozes, faz todos os trejeitos. E aí, quando faltava energia, a gente acendia uma vela, minha irmã sentava no chão, e aí ele pedia para pegar o livro da escola. Aí eu corria, pegava o livro da escola, e ele contava as histórias que estavam no livro de uma forma totalmente diferente do que a professora lia. E aí, naquele... Ele dava vida aos personagens. Nossa, demais. E aí, no meio ele do vai escuro... estar no lançamento do seu livro aqui. Vai estar. No meio do escuro, com aquela velhinha ali, quem se iluminava era ele. E ele iluminava a sala inteira, com o jeitinho dele de contar a história. E isso acontecia com frequência, né? Naquela época faltava energia muito mais do que hoje em dia. Que homem bonito, viu? Lindo. Meu pai é um homem incrível. Sou Ladenô. Um beijo, amo o Senhor. E sou grata a ele e a minha mãe. Minha mãe também, ela trabalhava, né? Antes de ter eu e minha irmã, somos só nós duas. E ela decidiu parar de trabalhar para cuidar de nós duas. Então, ela era nossa professora em casa. Ela acompanhava a gente nos deveres. Ela sempre incentivou a gente a estudar. Ela sempre quis que a gente tivesse nossa independência. Então, ela se doou mesmo, né? Para mim e para minha irmã. Então, assim, eu tive muita sorte, se eu posso dizer assim. Porque eu tenho uma base familiar muito boa. E mesmo às vezes, naquele momento de rebeldia, eu queria trabalhar. Não queria estudar. Eu queria ter minha independência financeira. Meus pais falavam, não, você vai estudar. Olha aqui. E graças a ele, eu estudei. Entrei na faculdade cedo. Pública também, a UESB, lá Vitória da Conquista, né? A gente nunca teve condição de pagar nada particular. Sempre foi público. Mas sempre foi muito bem acompanhado. Muito cobrado. Então, a gente fazia muito bem feito, né? Tanto eu quanto minha irmã. A gente estudava muito, se dedicava muito. E aí, com certeza, esse livro é dedicado a eles, a meu pai e a minha mãe. E, com certeza, se eu escrevo hoje, se eu leio, se eu gosto de estudar, é porque eu tive essa base familiar, né? E, assim, Ivan, você perguntou o que eu gosto de ler. Hoje, assim, eu tenho uma paixão muito grande por uma autora brasileira que, para mim, ela é uma das maiores do mundo, que é a Clarice Lispector. Clarice... Eu sempre me identifiquei muito como a Clarice escreve. Se vocês perceberem aí, quando forem ler meu livro, alguma semelhança com o estilo da Clarice, não é coincidência. Porque ela olha para a realidade com os olhos que não são os olhos humanos. Ela olha com outros olhos. Ela olha de uma outra forma, né? O ser, o existir, o estar no mundo da Clarice é totalmente diferente do que os olhos desatentos, digamos assim. A questão da partilha Isso. na literatura da Clarice E li muito Clarice, contos, romances dela. Gosto muito do jeito intimista que ela escreve. E, assim, de referência internacional, eu gosto muito de Edgar Allan Poe também. Gosto de literatura de suspense, terror. Gosto de romances, Filhos do Jacarandá, que é um romance histórico. Eu gosto muito de livros que associam acontecimentos reais com ficcionais, porque eu aprendo também à medida ali que eu estou lendo. Você falou de Sidney Sheldon. Eu ri aqui. Depois, porque eu ia sendo demitido por causa do Sidney Sheldon. Eu morei em São Paulo 15 anos, né? E o meu primeiro emprego em São Paulo foi numa livraria. Sim. Então, foi numa época que tanto o Paulo Coelho quanto o Sidney Sheldon vendiam horrores, assim, né? E eu tinha lançado o meu primeiro livro, O Eu Sonhador. Aí, a primeira edição aqui, eu fiz uma segunda edição em São Paulo. E na segunda edição, eu tive a sorte que um amigo que também está em outro plano, está nas estrelas, um grande mestre, poeta, o Belchior, cantor, compositor, artista plástico. Sim. Ele que ilustrou a segunda edição do meu livro, Eu Sonhador. E eu era vendedor na livraria. Então, consegui ir lá com o gerente colocar meus livros para vender, né? Só que meus livros, um poeta, tanto eu quanto o livro, totalmente desconhecido, né? Totalmente. Então, meus livros ficavam lá no fundo,
né? Eu vendia para alguns amigos. Mas eu aproveitava, que eu era um bom vendedor, quando chegava o pessoal, tem se deixar? Eu tenho. Eu falei, tem. Aí eu já colocava Belchior no meio. De alguma forma, Sim, claro. colocava, Chamariz. chamava Belchior. Aí, cara, a classe de literatura universitária, todo mundo ama, né? Sim. Belchior, enfim. Pô, Belchior, você não é meu amigo. Inclusive, ele ilustrou o meu segundo livro. Você tem um livro? Ótimo Eu nem tenho. vendedor. Eu já vinha recitando o poema. Sim. E aí, eu vou levar ele também. E aí eu comecei a vender muitos livros, né? E o gerente falou, cara, como é que você consegue vender os livros? Porque eu pegava escondido os livros. Além de vender assim, eu pegava os livros lá do fundo, e quando o gerente não estava, quando ele saía para almoçar, eu pegava meus livros e colocava junto dos Nechel. Estrategista todo. Vou pegar essas dicas pra mim, viu? A pega. Funcionou bem. Muito bom. Mas que legal. E você falou da Clarice aí, é uma pena que o Brasil, a literatura, né, não seja acessível, né, para todo mundo. Sim. Eu estava discutindo com alguns professores aqui em Camaçari sobre o livro do Diego Coppola, né, Sim. que é um grande professor, um grande historiador, né, que inclusive conseguiu inserir Camaçari, né, na história de Brasil, além do que já é. Né? Que massa. Agora, com a questão da independência da Bahia. É um dos nossos faróis. Sim. Aqui de Camaçari, o Diego Coppola. E aí eu falando com esses professores sobre a importância deles indicarem o livro do Diego nas escolas. Sim, né? Sim, com certeza. E aí eu quero mais uma vez apelar para a nossa secretária de Educação, né? Tanto veja com muito carinho a revista, como o livro da tal Paixão. Me fale mais um pouco sobre o seu livro. Qual o conto que você mais se identifica? Qual foi o primeiro? Me fala o que você quiser aí sobre o seu livro. O que eu mais me identifico é uma pergunta muito difícil, na verdade, né? Porque, assim, eu gosto muito dos contos que fazem essa crítica à nossa realidade. E eu acredito que uma das características mais marcantes, né, da minha escrita, que vai ser perceptível em todos os contos, porque aqui não tem contos só de romance ou de suspense, né? Tem vários tipos de contos. É o fato de, assim, eu gosto muito que o leitor, ele faça as suas analogias, faça as suas descobertas e se crie seus próprios links, né? Por exemplo, no conto que dá nome ao livro, Grave Melissa, que foi um dos primeiros que eu escrevi, e é um conto que eu gosto muito também, algumas características dos personagens, né, são 2 personagens principais, eu deixo no ar, nas entrelinhas, no subentendido. Eu gosto muito de ler Machado de Assis, né, um dos meus livros favoritos é Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aprendi com ele, assim, muito humildemente falando, né, estou muito aquém do Machado, a questão do sarcasmo, da ironia, né, dos jogos de linguagem. Então eu gosto de construir narrativas assim, para que o leitor ele vá fazendo as suas ligações, as suas conexões, né? Então eu coloco algumas frases para que ele entenda que aquele personagem já tem um histórico, assim, né? Então, assim, são narrativas mais breves, mas muito reveladoras, a olhares atentos, né? A um leitor atento. Então, assim, por exemplo, tem um outro conto aqui que faz uma relação muito sobre a vida cotidiana, chama Atuar. Né? No dia a dia, a gente acaba aprendendo que a gente precisa ser ator também. E na situação em que se coloca é em um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso, onde ele precisa ser algo que ele não se sente capaz de ser, mas ele se sente impelido, quase que forçado a ser isso. Então, ele aprende a atuar na marra, digamos assim. Então, assim, tem muitos contos que se voltam mesmo para essa temática do dia a dia. Das oportunidades que a gente deixa passar, das pressões que a gente sofre na nossa sociedade, né? E outros contos que são mais despretensiosos mesmo, né? Mais uma criação de suspense, com alguns plot twists, né? Então, assim, é uma leitura para ser feita mesmo de modo muito leve, muito prazeroso. Com certeza não dá para ler um conto só e deixar o livro lá. A gente fica sempre querendo ler outro e descobrir. Tem contos que eu utilizo uma estratégia de rapidez na linguagem
E justamente para mostrar como que o personagem se contradiz. Então, o conto é narrado com uma linguagem rápida, para no final a gente entender por que é tão rápido assim. Então, existe, né, uma certa estética empregada em alguns contos que vale a pena quem for ler com um olhar assim, mais atento. Mas eu gosto de muitos aqui. Não dá para falar assim qual que você gosta mais. Tem vários aqui que eu sou Tauana, apaixonada. você como escritora, como editora e também como educadora, Sim. como mestra, né, como professora, qual a sua orientação para quem está começando a escrever agora? Como é que você lida com isso? Com sonhos, né? Porque você deve se deparar com crianças, adolescentes, jovens, assim, esperançosos, né, do sol também nascer para cada Sim. um escrevendo. Como que você encontra essas crianças Nossa. jovens? Como é que você lida com E isso? como, Ivan? Quero aproveitar para mandar um beijo para todos os meus alunos, porque se eles souberem, eles sabem que eu fiz a minha propaganda, né? Que eu estaria aqui no programa do Ivan. Quero mandar um beijo para todos vocês, meus alunos, não somente os presenciais, porque eu também dou aula online, né? Mas estão também espalhados pelo Brasil. E assim, Ivan, o que eu tenho percebido é que essa é uma geração de sonhos, mas de sonhos frustrados. Mas é uma autofrustração, sabe? Não é alguém que fala assim, você não vai conseguir. É eles que se limitam. O não vou conseguir. Se anulam, né? Se anulam muito. E tenho percebido também que essa é uma geração que escreve muito bem, que tem muito a dizer. Porque uma geração que muito consome é uma geração que também tem muito a falar sobre. E a gente está na era de consumo de informação muito grande. Construção do conhecimento é outra história. Mas consumo de informação, a gente tem consumido muita informação no tempo muito rápido, né? Por causa das redes sociais. Então, eles estão tendo acesso a muita informação. Estão tendo acesso a universos que a gente demora muito mais para poder descobrir, né? Vou dar um exemplo muito bobo aqui. Na idade deles, eu não imaginava, por exemplo, que as pessoas dos Estados Unidos tinham os mesmos costumes que a gente, tinham os mesmos sonhos, queriam as mesmas coisas. Eu imaginava que eram pessoas completamente diferentes que viviam de uma forma que não tinha os mesmos problemas que a gente tinha. E hoje, né, as pessoas já crescem sabendo que, na verdade, há uma certa universalização de sentimentos, de preocupações. Então, talvez o fato deles perceberem que está todo mundo no mesmo barco, ao invés de estimulá-los, tem desestimulado. E aí eu converso muito com eles sobre essa questão de como que a escrita pode auxiliá-los a lidar com essas emoções, lidar com essas frustrações. Né? Porque é muito comum a gente ter hoje estudantes com depressão, com ansiedade, estudantes que param de ir para a escola por causa dessa ansiedade, né? Não conseguem lidar com os colegas, com a diversidade, com a muitas própria vezes. vida, né? Com o próprio sonho. Com certeza, né? Com a própria expectativa do que serei. Como que vou suprir essa necessidade de ser, né? Porque, assim, quando a gente é estudante, a gente fala muito de futuro. E para eles, pensar no futuro é muito angustiante. Então, assim, lidar com o agora, a escrita também ajuda a gente a lidar com o agora e lidar também com esses anseios do futuro. Então, assim, hoje eu tenho alguns alunos que escrevem muito bem. Eu falo, olha, você tem todo o potencial para escrever seu livro. Na revista Horta, inclusive, Ivan, 2 alunos meus já publicaram na revista, e assim, é um processo totalmente sigiloso. Quem faz a votação nem sabe que está votando. Olha que bacana. Né? Na curadoria de textos, a gente tem esse cuidado lá no edital. Quando a gente caminha para a votação, ninguém sabe de quem é o texto. E eles foram selecionados pela banca, por mestres em literatura. Alunos. Sim, 2 alunos meus. Um ano passado e um este ano. Então, assim, é uma geração que tem muito talento. Só que eles se perdem um pouco no caminho justamente por não saber o que fazer com esse talento. Então, eu vejo que hoje o papel do educador está muito além de ensinar o conteúdo, no sentido de trazer essa orientação. Olha, você tem esse talento, vamos aproveitar. Você pode fazer isso, você pode fazer assim. Para tentar lidar um pouco melhor com essa sensação de frustração, de limitação que é autoimposta, né? Essa competição de, fulano é mais bonito do que eu, escreve melhor do que eu, né? E também a ilusão e um outro jeito de pensar sobre sucesso, né? Porque sucesso foi colocado de uma forma tão inatingível que as pessoas
se acham, muitas vezes, tão comuns que acham que não vão alcançar esse sucesso, né? E dá uma Exato. frustração, dá um vazio. Eu tenho também ministrado palestra para alguns lugares no mundo e estou falando muito com jovens sobre isso, né? Que eu falo muito sobre sonhos com eles, pergunto sobre sonhos com eles e eles me perguntam no final: e você, professor, qual é o seu sonho? Eu digo que eu não tenho mais sonhos. Eles ficam assim amedrontados, né? Sim. Como é que você não tem mais sonhos, professor? Não, porque eu já cheguei no sonho. Eu já estou no sonho. Porque às vezes, a gente chega na felicidade, chega no sucesso, chega no sonho, e por essas múltiplas, né, investigações e desesperadas de potencializar a competição, você tem que ser o tempo inteiro melhor que o outro, chegar em primeiro lugar, ser mais do que o outro. Às vezes você chega nesse lugar, não de ser melhor, mas ser melhor para você, e você não consegue perceber. Então, eu cheguei no momento que eu sou um artista de sucesso, porque não precisa ter 1 milhão de pessoas te seguindo, não precisa, sabe? Claro, quantas mais pessoas tiverem, melhor, mas se tem um grupo de pessoas que te seguem, que te respeitam, né, que gostam do seu trabalho, isso é sucesso. Sim, sim. Né? E felicidade é você estar bem com você, né? E o sucesso, ele não tem a ver muito com números, quantidade, tem a ver Sim. com como você se sente, né? Que é algo que não tem preço. Que O não você tem sente preço, não dá para ser quantificado, né? É realmente como você enxerga justamente isso, né? Eu cheguei a um ponto da minha vida, né, Ivan, que eu também passei por um processo depressivo por conta de problemas de saúde que eu tive. E aí, quando eu saí desse processo, eu falei assim, poxa, mas e agora, né? O que eu vou fazer? O que tem para eu fazer? Né? Eu não sentia que havia uma perspectiva. Até que eu percebi que tinha muito mais para eu poder fazer, né? Eu tive que redescobrir a Tauana, que ela ficou escondida nesse processo, né? De depressão, ela ficou escondida ali. Trazê-la de volta, Isso, né? e eu tive que falar, não, cadê a Tauana? Quando era jovem, que tinha seus 15 anos, que lia muito, que Quando sonhava era mais muito. jovem. Quando era mais jovem. Que tinha muitos projetos e queria fazer tantas coisas. Onde ela se perdeu? Né? Onde ela ficou? E aí, quando eu fiz esse trabalho de resgate, é incrível como o mundo se abre quando a gente se abre para o mundo. Né? Eu fiquei muito tempo sem querer me mostrar, sem querer compartilhar. E assim, Ivan, quando você realiza um sonho, outra pessoa enxerga e fala assim, poxa, então eu posso também. Sim. Então, quando eu falo da horta, quando eu falo de Grave Melissa, ou dos projetos que a gente vem desenvolvendo, eu digo muito mais na perspectiva do impulsionar o outro também. Né? Olha aqui, você também consegue, você também é capaz, né? E assim, a gente tem uma experiência muito bacana com a revista, que foi com um senhor, que agora eu me esqueci o nome dele, mas ele já tem seus 70 anos, e ele resolveu escrever um poema dele na revista, o filho dele que fez o processo, porque na época ele não mexia com nada digital. E aí o filho contou a história pra gente, falei, poxa, ao invés de a gente só publicar esse poema, vamos falar um pouquinho da história dele também. E aí a gente acabou escrevendo uma matéria sobre ele. E a partir de então, ele criou uma rede social, ele quis entrar no Instagram, porque ele queria movimentar ainda mais essa parte da vida dele, que ficou escondida quando ele era mais jovem. Então, assim, já na terceira idade, ele percebeu que aquele sonho ainda existia e que aquilo movimentava a vida dele. E impulsionava ele a aprender. Então, assim, veja só como que a gente faz uma coisa que a gente não imagina que vai alcançar tanto, mudar tantas vidas, e a gente vem recebendo feedbacks dessa transformação. Então, assim, eu acredito muito que a arte ela seja importante por causa disso, porque é uma das ferramentas que mais tem capacidade de transformar a vida de quem está produzindo a arte e de quem está ali também acompanhando essa arte, mesmo que seja assistindo o programa. Quem produz e quem consome. Exato, né? Todo mundo ali ganha. Quem produz, quem consome e quem patrocina. Verdade. Fica o recado. Bem dito, é isso mesmo. Então, assim, são essas coisas todas que movimentam a minha vida hoje, né? Esses projetos ligados a isso. E uma coisa também muito importante, né, Ivan?
que eu percebi há pouco tempo. Eu trabalho com linguística voltada para quadros atípicos, né? E dentro desses quadros atípicos, eu comecei recentemente a trabalhar mais com o público autista. Olha. Na época da pandemia também, foi quando eu comecei a voltar esse olhar mais. Como que as pessoas atípicas estão aprendendo, acompanhando essa aprendizagem online, né? E aí, eu fui procurada há pouco tempo por uma mãe de autista, porque a terapeuta dela indicou a escrita como uma forma dela lidar com a mãe que ficou um pouco anulada ali para cuidar da filha. E aí, quando eu fui conversar com ela, eu adentrei no universo da família dos autistas. Aí eu percebi, não são só os autistas que precisam de voz. A família também precisa. E a escrita pode dar essa voz. E a gente está trabalhando no livro dela, né? E, paralelo a isso, eu vou estudando, acompanhando as diversas maneiras da gente produzir leitura e escrita no universo autista. Porque não é só a forma do livro aqui, com letras, que se escreve. A gente pode escrever de outras formas, né? Então, também comecei a perceber que existe aí muita gente que pode se promover, que pode ter um apoio muito grande dessa ferramenta. Talvez falte só o olhar do... Peraí, que dá para fazer de outra forma. Sabe também. que você tem me emocionado aqui algumas vezes na sua fala. Minha neta, Maria Flor, 9 anos, é autista, né? De que a minha artistinha e autistinha, que a gente se ama. Ontem mesmo estava lá em casa, é uma festa, a gente se ama tanto. Eu estou escrevendo, inclusive, um espetáculo que chama-se Minha Síndrome de Esperança, falando sobre esse tema. Sim, né? sim. E aí você abordou uma questão que eu acho que é fundamental de ser discutida, né? Porque as pessoas atípicas, né? Elas têm que ser vistas com muito amor, né? Com muito carinho e com muito respeito. Com certeza. Né? E você, com a sua outro caminho, né? Para ajudar, que bacana. Eu digo assim, que o meu lema é assim, todo mundo é capaz de escrever qualquer tipo de texto. Tá. Agora, não é com a mesma escrita. Escrita não é uma coisa só, não é uma Sim. ferramenta só, não é um... Comunicação, né? Exato, né? Falta justamente esse olhar. Aliás, de como... o Patativa do Açaré é Perfeito. um mestre, né? Sim. Então, assim, eu acredito que seja hoje um dos objetivos, um dos projetos que eu tenho, é justamente de fazer isso acontecer, né? De trabalhar com vários tipos de diversidades, né? De questões atípicas, né? Não somente com autismo. Porque é uma ferramenta muito importante. Eu acompanho, inclusive, né, falando ainda desse universo, um autista que ele é não verbal, mas que ele escreve. Ele tem uma página no Instagram que ele compartilha os textos dele. E nos textos ele deixa muito claro como que a escrita é fundamental na vida dele, para ele conseguir realizar o que ele deseja. E aí ele fala muito do sentir. Ele sente muito, mas ele não consegue verbalizar. Né? Mas a escrita permite ele extravasar um pouco esse sentimento, né? Esse processo catártico que todo mundo precisa. Eu falei, poxa, quantas pessoas talvez sejam não verbais e não saibam que a escrita pode provocar isso, né? Bacana. Na vida delas. Então, eu peguei a escrita como uma missão de vida. E né? Então, belamente você pegou. Me diz uma coisa, tal, para achar teus livros, para te achar, quais são os contatos, como é que faz? Eu quero comprar, quem está nosso Conversa com o Poeta, hoje está em 20 países. Que né? máximo. A gente é exibido aqui na TV Litorânea, aqui na Bahia, e também nos canais da TV Cultura Camaçari, e nos canais também Ivan Antônio Artista, Teatro da Solidão Solidária, que estamos hoje em 20 países e a gente envia para nossas redes de contatos em vários cantos do mundo. Então, quem está nos assistindo, quer comprar o teu livro, como é que faz para comprar, para te encontrar, como é que faz? Perfeito. Primeiro eu quero fazer então um convite, né? Neste sábado, dia 9 de setembro, a gente vai estar fazendo a noite de lançamento de Grave Melissa, às 18 horas, no Bistrô Só Delícias, aqui no bairro Nocop, na rua Dias Dávila. Quero convidar todo mundo a estar lá presente nesse momento. Algumas coisas são surpresa. Vai caber todo mundo? Olha, eu espero que não. Eu espero que Cheguem cedo, cheguem cedo.
Vai ter dança, vai ter poesia. Não tem como não ter Sim. poesia, né, Ivan? Vai ter música também, vai ter Grave Melissa, muita emoção. E nesse período, né, até o lançamento, a gente está na fase da pré-venda. Você pode acessar meu site, talpaixão.site. Lá tem você rolando um pouquinho a página, também meu canal do YouTube, Ivan, que também é Tal Paixão. Nesse canal do YouTube tem aulas sobre gramática, literatura, a gente conversa sobre livros também, tá? Também é um lugar bem legal para vocês poderem estudar e aprofundar os conhecimentos também na parte técnica da linguagem. E lá também, nesse site, na mesma página, tem o link para você poder clicar e preencher o formulário na fase da pré-venda. E aí você preenche seus dados e a gente envia para todo o Brasil. Após esse período do lançamento, o livro vai estar disponível para ser comprado aí, né, nos principais sites. Estante Virtual, Americana, Submarino, Amazon. Também vai estar disponível para o Kindle, né? Para quem gosta de ler livro digital. A gente também vai estar nesse lugar logo após o lançamento, tá bom? E o contato, tem o meu Instagram, Tal Paixão, meu canal no YouTube também, e lá no meu site, talpaixão.site. Como que se chama o seu pai e sua mãe? Sim, meu pai chama Laudenor. Laudenor e sua mãe? Selma. E a minha irmã chama Tuane. Olha, senhor Laudenor e dona Selma. Isso. Sua irmã? Tuane. Tuane. Vocês três mais especiais, vocês que são os pais, que presentaço vocês nos deram para a nossa cidade, para o nosso país e para o nosso planeta. Muitíssimo obrigado por esse grande presente tão especial, que é ter a filha de vocês nesse caminho, que se tornou um farol para todos nós. Então, muitíssimo obrigado a vocês. É um privilégio ter a filha de vocês aqui no meu programa. É um privilégio para a nossa cidade. Espero que todos estejam nesse lançamento, que vai ser lindo. Eu vou estar lá, vou chegar lá no começo. Queria deixar, além de dizer que foi uma honra, uma alegria ter batido esse papo contigo. Aprendi muito com você nessa tarde. As palavras contigo. Agora dá um beijo em Alex, que também é um poeta maravilhoso. Gosto muito de ler. Gosto muito de vê-lo atuar. Também é um grande ator e diretor dessa revista linda. Então, falta eu ver o Alex atuar, inclusive. Ele tá me devendo essa. Precisa. Ele tem que entrar alguma peça do teatro aí, Ivan. Convite não falta. Eu quero vê-lo atuar, viu? Convite não falta. O problema é tempo dele, né? O problema é tempo. Fica no pé. Então, quero agradecer muito, Ivan, um ser humano extremamente generoso, que fui presenteada também em conhecer, né, por intermédio do Alex. E tive uma experiência muito bonita no Teatro da Solidão Solidária. Perceber que o abraços não é somente no sentido de existir braços ou do abraço em si, mas como a gente existe no braço do outro, né? Nas técnicas maravilhosas que eu pude vivenciar, eu pude perceber que há muito de mim no abraço do outro. Então, assim, muito obrigada por ter me apresentado esse universo, ter me feito enxergar essas possibilidades que até então eu não havia experienciado. Quero agradecer muito o convite para estar no seu programa. Se você se sente honrado, nossa, eu me sinto muito mais honrada em estar aqui, não somente para divulgar a revista A Horta ou o meu livro Grave Melissa, mas para falar de leitura, escrita, educação, transformação, inclusão, porque o nosso papel aqui nesse mundo, acredito, que é justamente darmos as mãos, né? E a arte é essa mão, é estendida e alcançada onde quer que a gente esteja, né? A gente consegue se alcançar por meio dela. Então, muito obrigada. Estou muito feliz mesmo, de coração. Gratidão, querida. Queria também, além de agradecer a você, agradecer à Prefeitura Municipal de Camaçari, em especial à Secretaria Municipal da Cultura, aqui da cidade de Camaçari, por me possibilitar essa oportunidade de trazer ao Conversa com o Poeta pessoas tão necessárias ao Brasil e ao mundo, e que, com muita generosidade e com muita sabedoria, partilham seus saberes, que trocam saberes com a comunidade. Muitíssimo obrigado à Prefeitura Municipal de Camaçari, à Secretaria da Cultura, e o Conversa com o Poeta está se findando. É uma pena que a gente tem um tempo... Passou muito rápido, né? Conversa linda.
Assim, muitíssimo obrigado. O Conversa com o Poeta volta na próxima semana. Estarei sábado no lançamento do livro Grave Melissa, de Tal Paixão. Um beijo. Conversa com o Poeta volta na próxima semana.